Fala, concurseiro da PM São Paulo, professor Geografia. Estou aqui hoje para trabalhar 3 questões do concurso de 2019. Questões muito boas que dá para a gente discutir muita coisa. E olha, fica na aula porque você vai entender como a banca VUNESP trabalha o conteúdo de geografia. Mas calma, se você quiser o melhor projeto para sua aprovação para o concurso da PM São Paulo, olha aqui embaixo, é o gabaritagelconcursos.com.br, 2 anos de acesso, não deu esse ano, no outro ano tá tranquilo, tá favorável. Ah, mas se você passou, você pode presentear aí o seu amigo que tem aí como objetivo se tornar soldado da PM São Paulo. Banca VUNESP é aquelas questões direto ao ponto, utilizando muitos mapas, gráficos, tabelas para interpretação. O aluno ele precisa estar com todo o conhecimento do edital para conseguir resolver as questões. Não existe aquela vibe assim, é só fazer uma leitura ali que dá para tirar a informação. É questão objetiva, cara crachá, ou sabe ou não sabe. Vamos dar uma olhadinha? A questão 41 da prova. Analise o mapa para responder a questão. Então aqui ele te dá um mapa, mas calma, vamos ler o que está sendo pedido. A leitura do mapa e seus conhecimentos sobre o contexto geopolítico, por isso que é importante você fazer a leitura da questão antes do mapa, porque ele já te direcionou alguma coisa aqui. Se você tivesse ficado aqui olhando esse mapa, olhando, pouca informação você ia conseguir obter dele. Como você já fez a leitura, você fala, contexto geopolítico. E contexto geoeconômico mundial. Permite afirmar que as áreas em destaque... Bora lá, gabarita gel. Primeiro ponto, o mapa ele serve para se ler. Já está deixando bem evidente isso aqui, né? A leitura do mapa não é para se ver. Então, as informações aqui presentes no mapa vai... Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é o seguinte, procurar a legenda. Mas Jean, cadê a legenda? Não tem. Procurar o título. Não tem o título, Jean. Tem a fonte? Tem a fonte, isso nos ajuda. Então, aqui é uma fonte de um site estrangeiro, então não trouxe muita informação. Vamos fazer a leitura do mapa? Então, você tem um mapa aqui que envolve o continente africano. Vamos, escreva na sua prova. A Oceania, a Ásia, a Europa e aqui o Oriente Médio. Só para a gente separar, ficar mais fácil para a gente analisar. Tá, Jean, e o que mostra esse mapa? Que algumas partes da Europa, uma grande parte da África, uma grande parte do Oriente Médio e uma pequena parte da Ásia e Oceania está pintada. Você vê ali, né? Tem ali uma rachurou. Tá, se a gente for analisar a África, grande parte a África subsaariana, abaixo do Saara, e aí você também tem a Líbia e tem ali o Egito. Já no Oriente Médio, você tem ali Iraque, você tem o Iêmen, você tem o Irã, você tem o Afeganistão, você tem aqui uma galera que tem o quê? Conflitos internos. E aí você tem aqui a Indochina, né, para baixo da China, Mianmar, Laos. Tá, o que mostra isso? Né, que são... Essa questão ela é tão ruim que não tem o que falar. Já essa área aqui abaixo da China, né, a Indochina, o Sudeste Asiático, nós temos, por exemplo, aqui Mianmar, que também tem um conflito interno. Lembro você também que uma parte da Europa aqui, que eu chamo de Balcãs,
você também está pintado aqui. Ó. São áreas tensas, né? Os Balcãs também, ali a região da antiga Iugoslávia, de toda a fragmentação depois do conflito. Questão complicada, hein? Complicada. Tá, o que representa essas áreas? Vamos analisar? Olha, representam grande parte do comércio mundial. Você está falando aí da África subsaariana, dos países mais pobres do mundo. Por exemplo, ali você tem o Chad. E o Chad está longe de ser um dos países mais ricos do mundo que vão contribuir com o comércio mundial. Contribuição com o comércio mundial você teria aqui, ó, a China, você teria o Japão, tá? Você teria grande parte aqui da Europa, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha. Ah, Jean, eu vi outro aqui, país que está pintado e você não falou, a Coreia do Norte. Quando eu identifico a Coreia do Norte, fica muito fácil resolver a questão. Vamos dar uma olhadinha na C aqui? Olha aqui, são sujeitas a fortes tensões geopolíticas. Estamos falando de região ali tensa, com conflitos internos e externos. Você está falando do Oriente Médio, de Israel contra os palestinos, da guerra da Síria, de um passado recente aí do Estado Islâmico, né, do ISIS. Você está falando ali de países que vivem em guerra civil, como Sudão do Sul e Sudão do Norte. O Congo, que décadas e décadas e décadas de conflito. Moçambique também é um país instável. Aqui, ó, o chifre da África, Etiópia, Somália, Eritreia, são países tensos. Mianmar, na Ásia, também é um país tenso, com grande quantidade de conflitos internos. Beleza, pessoal? Tamo junto. Pra cima deles é Gabarita Gel, concursos. Mais uma questão, também cara de Unesp. Áreas ocupadas por unidade de relevo. Bora para mais uma questão. E é uma questão de geografia física do Brasil. Ó, guarda isso. Geografia física do Brasil. Tá, Jean, fala do quê? Relevo. O que é relevo? Nada mais é que os aclives e declives da superfície. Esses aclives e declives da superfície foram se formados. Tá, Jean, mas o que é relevo? Nada mais é que os aclives e declives da superfície terrestre, formados pela ação dos agentes intempéricos. Tá, Jean, mas o que é um relevo? Nada mais é que os aclives e declives da superfície terrestre. A variação altimétrica do terreno. Essa variação se formou por conta dos agentes internos, as placas tectônicas, os movimentos tectônicos. E ele é todo esculpido pelos agentes externos, pelo clima, que vai esculpir esses morros, como os mares de morros classificado por Aziz Absaber. Os mares de morros, que é uma classificação de domínio morfoclimático, aula que você tem no Gabarita Gel Concursos. Aula do Gabarita Gel Concurso, ó, você tem todo o módulo de relevo. Todo o módulo de relevo, essa discussão eu faço lá. Ele é todo abaulado por conta da ação da chuva, que vai esculpindo esse relevo. Então, o nosso relevo está em constante transformação, mas a sua estrutura é uma estrutura antiga. Nós tivemos 3 classificações do relevo. A primeira, de Haroldo de Azevedo, uma classificação ainda pobre de informações, porque você não tinha tecnologia para mapear um país como o Brasil, que é um país continente. Depois você tem a classificação de Aziz Absaber. Aí, gente, tem uma classificação muito mais delimitada, muito mais rica de informação. O Aziz Absaber, que é um dos principais geógrafos físicos do Brasil, se não for o principal, né, faleceu
há uns anos atrás, ele andou o Brasil inteiro fazendo a caracterização da paisagem. E dentro dessa caracterização estavam as unidades geomorfológicas, beleza? Mas o que trouxe mais detalhes e que é utilizado até hoje é a classificação do Jurandir Ross. Essa classificação é riquíssima em detalhes porque ele utilizou as imagens do projeto Radan, né, que vai fazer todo o mapeamento da superfície terrestre. Aí o nosso querido Jurandir Ross, professor da USP, pegou todas essas informações e vai fazer um mapa muito mais fiel à realidade. Prova VUNESP, tá vendo que as questões são difíceis? Por isso que eu falo, você tem que estudar com especialista, você tem que gabaritar geografia, gabaritar história, gabaritar atualidades, gabaritar língua portuguesa. É com o Gabarita Geo Concursos. No mapa estão em destaque as áreas de depressão, superfície erodida que se apresenta com altitudes mais baixas que as áreas vizinhas. Olha que ponto importante já para a gente delimitar. Essa área aqui, ó, essa área está próximo do mar. Se você vive aqui no estado de São Paulo, você deve ter ouvido falar ou já foi para o litoral. Ali no litoral, você tem uma depressão, você tem uma área rebaixada, você está ali em Santos, né? Você está em Ubatuba, e aí? Não. Você vai ter ali o quê? Uma área de planalto, né? Os relevos mamelonares, classificação de Aziz Absaber, que é aquele relevo todo abaulado, todo desenhado pela ação da chuva, como eu falei para vocês. Aí você fala, poxa, Jean, mas quando eu chego lá, ali perto do mar, ali é mais baixo, ali é a planície litorânea, onde eu tenho depressão, a depressão periférica paulista, ali na região de Rio Claro, Piracicaba, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, beleza? Planaltos, tipos de relevo que se caracterizam pela pequena variação de altitude. Gente, você tem variação de altitude entre os planaltos. Tem planalto mais alto, planalto mais baixo, não há pequena variação. Planícies, superfícies planas que foram formadas por intensos processos de sedimentação. Tá, gente, qual é a maior planície do Brasil e a maior planície do mundo? Essa daqui, que é a planície amazônica. Ela está em destaque? Não. O que está em destaque é essa outra área aqui, mais escura, né? Então não pode ser. Planícies, tipo de formação rochosa? Não, nem vamos entrar na discussão aqui. Dá uma olhadinha aí, ó. Planaltos, formas do relevo ondulado que tem como origem longos processos de erosão. Isso mesmo, o planalto tem mais erosão que sedimentação. O planalto tem mais erosão que sedimentação. Ó, planalto, anota aí, isso sempre pede mais erosão, menos sedimentação. Planície é o contrário. Você tem mais sedimentação e menos erosão. Leva para a prova. Alternativa E. Beleza? Tranquilo? Bora para mais uma. É Gabarita Geo. Olha o tanto de informação rica que a gente está trabalhando aqui, né? Oh, show. É para garantir a sua nomeação. Sou o principal canal de ensino de geografia aqui do YouTube para o concurso da PM. Tem vários vídeos que a galera se prepara. E tem o meu curso, que é robusto, com muitas listas de exercícios. E o preço, ó, para você gabaritar geografia, vem estudar no Gabarita Geo Concursos. Mais uma questão, pessoal, agora é uma questão de geo-humana. Geografia humana. O homem é o ator principal. E é aquilo, gente, que não são as melhores questões do mundo elaborada pela banca VUNESP para a prova da PM, não, tá? Em 2019 pegou... Cara, olha essa questão. As outras também eu não gostei, não. Te dá ali, ó, analisa a tabela. Taxa de natalidade. Você tem que saber o conceito. Está no módulo população. Tá? Então você tem que saber número de nascidos vivos por 1000. Tá? Então lá na hora do parto, a criança nasce, é emitido um relatório. A partir desse relatório, o pai pode registrar a criança. Muitas vezes no próprio hospital tem ali uma área de registro.
ou ele tem que ir no cartório. A criança, nesse momento, ela entra na taxa de natalidade. E a taxa de natalidade influencia diretamente na taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Número de filhos por mulher ou número de filhos por família. Eu acho mais plausível esse conceito falando de família e não somente de mulher, porque a mulher ela tem o filho, tá? Mas ela precisou de um homem ali, né? Tá? Então não é só número de filhos por mulher. Eu gosto de utilizar número de filhos por família. Beleza? Tá, Jean. Quanto maior número aqui da taxa de fecundidade, consequentemente, você vai ter um número maior de taxa de natalidade. Em 1980, olha aqui, 31,2. Aí depois caiu para 14,4. Então tem o quê? Um declínio. Tá, por que tem esse declínio? Simples, pessoal. O Brasil se tornando cada vez mais urbano. Filho é gasto, é custo. Você tem escola, se for pública, você tem, né, material, você tem ali tem que dar um suporte para essa criança. Particular nem se fala. Você tem saúde, você tem o Sistema Único de Saúde que é show, mas você também tem o particular, então você tem que pagar. Você tem roupa, tem alimentação, tem cultura, tem lazer. Então, ter filhos é sinônimo de ter gasto. Então, se eu tenho 4 filhos, bate no teto. Eu não tenho condição para ter 4 filhos, como a maioria dos brasileiros. Beleza? Tá, o que mais? A mulher inserida no mercado de trabalho. A mulher quer trabalhar, a mulher, ela complementa ali a renda familiar. É importante a renda da mulher para manter a família. Fora que nós temos muitas mulheres solteiras, que aí, né, vai ter apenas um filho, né? Além disso, nós temos mães solos, né, que se relacionou com o homem não assumiu a criança, aí ela vai ter um filho só, dificilmente tem outro. Tá? Então tem várias questões ali. Outra questão também envolve, olha que importante, o avanço da ciência com a pílula anticoncepcional. Então você tem um pacote de coisas ali que vai impactar diretamente. Então você tem ali vários. Então você tem ali diversos acontecimentos que vai influenciar diretamente na taxa de fecundidade. E essa taxa de fecundidade vai impactar diretamente no quê? Na população absoluta do Brasil. O que é a população absoluta? Número total de habitantes. Número total. No Brasil hoje varia aí a 220, 224 milhões de habitantes. A gente não fez o censo, então não tem esse número, né, ali cravado. Bora lá. A leitura da tabela e seus conhecimentos sobre o contexto socioeconômico brasileiro permite afirmar que a evolução da taxa de natalidade nas últimas décadas se refletiu na estrutura da população brasileira. E aí? Tá certo isso? Tá certo. Tá, como eu analiso a estrutura da população brasileira? A partir das pirâmides etárias. A aula também no Gabaritagel. Quando eu tenho uma pirâmide de base larga, o que quer dizer uma pirâmide de base larga, geografia? Simples, pessoal. É que você tem uma taxa alta de natalidade. Olha aqui, ó, a nossa pirâmide era assim. Conforme você vai mudando a estrutura dessa pirâmide, diminuindo a base e alargando, né, o topo, mostra que você está passando por uma transição demográfica. O país está melhorando as condições de vida do idoso, aumentando a expectativa de vida, as pessoas demoram mais para morrer, consequentemente, alarga o topo. E aqui diminui a taxa de natalidade, tá? Tem uma relação aí diretamente proporcional, tá? Quando você diminui o investimento aqui na base, creche, cuidados pré-natal, quando você tem um cuidado também creche, a mulher quando
creche, quando a mulher também ela tem um filho ali, ela tem que ter um acompanhamento, né? Então o Estado ele tem que arcar com isso, né? E quando você diminui a entrada aqui de pessoas, né, nessa base, vai sobrar mais dinheiro para investir na saúde do idoso, por exemplo, e também investir na população economicamente ativa. E se o país sair dessa transição demográfica, ele vai ter uma pirâmide inversa, com um grande número de idosos e um pequeno número de crianças. Toda essa discussão aqui está na aula que eu trabalho com vocês, Demografia, analisando pirâmides etárias. Beleza, pessoal? Tamo junto, pra cima deles. Vamos ser nomeado? É Gabaritagel Concursos. Valeu! Deixa o like, se inscreva no canal, hein?